Oi, eu sou Ronaldo Lemos e a gente vai falar hoje sobre o futuro do meio ambiente e da ciência. A floresta em pé, ela vale muito mais para os seres humanos, para esse planeta já tão machucado por nós, né? Ela vale muito mais do que a floresta derrubada. It is so late in the game that we can't do it through emissions cuts alone. In many ways, COVID-19 is climate change at warp speed. Não é por acaso que a pandemia do Covid-19 esteja acontecendo em um momento de desequilíbrio da relação do homem com a natureza. Muitas dessas novas doenças infecciosas vêm justamente da devastação ambiental em que nós, seres humanos, entramos em contato com animais silvestres, por exemplo, que a gente não deveria estar próximos. E nesse sentido, a zika, a chikungunya e outras infecções também têm essa raiz no desequilíbrio ambiental. Nesse contexto, a ciência tem um papel fundamental, porque ela é a nossa principal arma para conseguir combater esses desafios. Só que a ciência anda num momento de descrédito. Tem muita gente que hoje está preferindo obter informações para lidar com um desafio tão grande de um tio, de um parente, ou até mesmo de uma informação de WhatsApp que a pessoa não sabe nem de onde veio. Ou seja, os cientistas estão ficando de lado. Gente, esse não é um momento fácil. A gente está vivendo crises sucessivas. Além da pandemia do Covid-19, a gente tem também uma crise ambiental que funciona como pano de fundo para tudo que está acontecendo. Essa crise ambiental, mesmo que a gente resolva a pandemia, não vai embora. Até durante o período de distanciamento social, houve uma redução drástica nas emissões de gases com efeito estufa. Só que isso não é a resolução do problema. A resolução do dano que já foi feito é muito mais complexa e vai envolver um planejamento muito mais difícil por parte de todos os países. Vou falar agora com o Gernot Wagner. Ele é economista ambiental, já teve passagem pela Universidade de Harvard e de Stanford nos Estados Unidos. A especialidade dele é justamente mostrar que o meio ambiente está totalmente conectado com a economia, ou seja, com a nossa capacidade de arrumar um emprego, dos países se desenvolverem, de reduzirmos a desigualdade e assim por diante. Has this COVID-19 thing solved the environmental crisis? Is this what we are looking for, reducing carbon emissions, and now the dolphins are back and butterflies? Are we done with it? What happens? Not quite. So here's the problem, right? We literally all went back to our caves. We did, right? Or, lofts or whatever it might be, but we didn't leave for 2 months, right? And emissions, CO2 emissions, are down by about 15%. That's a lot, right? Yeah. But they need to go down to 100%, right? We need to go to net zero CO2 emissions. This isn't about the CO2 going in year after year. It's about the CO2 already there. And that bathtub is still overflowing. Frankly, what that tells me, solving climate change
isn't about less activity. It's not about stopping what we do. It's about more activity, more investment. We need more green, clean, lean, mean energy sources. And we can only get that by going back to work, frankly, and spending more on the stuff we need, not less. Question is, who is doing that right? What countries are doing it right? Well, nobody, frankly, has decreased emissions to zero, right? You have countries like Costa Rica that have basically declared, to be carbon neutral. Well, international tourism doesn't count as part of that pledge. It's only domestic production. Well, that's not enough either. So no, right? So there's not a single country out there where we can say, okay, and that's the test case. It feels like that Germany and China were going in the right direction before, right? Germany, or China for that matter, are in fact, right, leading the way. So a very specific example, solar photovoltaic, solar PV. Those prices have decreased by something like 80-90% within a decade. Why? Well, massive German subsidies, primarily German subsidies on the demand side, right? Installing hundreds of thousands, millions of these solar panels, increasing demand, climbing up the learning curve, sliding down the cost curve, and making solar panels much cheaper for the rest of us. And the Chinese did that on the supply side. Heavy investment in manufacturing, decreasing the price. Sem resolver a crise ambiental, nada garante que a gente esteja isento da possibilidade de viver outras pandemias, além de seca, desequilíbrio em água, desequilíbrio ambiental, migrações e toda uma série de problemas que o aquecimento global pode trazer. No fim, a gente está falando aqui de riscos à própria sobrevivência da espécie humana no planeta. Uma das pessoas que eu admiro muito é a doutora Margarete Dalcomo. Ela é pneumologista, professora e pesquisadora da Fiocruz e uma das vozes que defenderam melhor a ciência neste momento de crise da Covid-19. Ela mostra que a ciência pode dar orientações que são úteis, seguras e verdadeiras para as pessoas enfrentarem a pandemia da melhor forma possível. Doutora Margarete, o coronavírus, né, ele é um vírus que se adaptou muito bem ao mundo que a gente vive hoje, né, ao mundo de viagens internacionais, ao mundo conectado. Agora, ele é um vírus que as principais hipóteses dizem que vem, por exemplo, do contato com animais silvestres, morcegos, etc. E na medida em que as pessoas vão entrando em contato com a natureza, a gente vai também entrando em contato com vírus novos que nunca infectaram a gente, mas que no futuro podem infectar. O vírus, o SARS-CoV-2, ele é originário dos morcegos, isso está demonstrado. E o que propiciou esse vírus atravessar a barreira humana e vir nos atingir, né? Na China, foi aquela exposição que é muito tradicional na China. Eu conheço vários desses mercados pelo interior da China, inclusive nas grandes cidades. São animais mortos e vivos colocados no mesmo ambiente onde se misturam fezes, sangue, ou seja, cria-se um ambiente que ecologicamente é desastroso para a transmissão de vírus. E no nosso caso brasileiro, nós temos que estar muito atentos porque a Amazônia, a nossa Amazônia legal, ela é um celeiro de coronavírus enorme, talvez o maior do mundo. E do jeito que nós estamos tratando e nos comportando mal, muito mal, em relação à nossa floresta, né? A floresta em pé, ela vale muito mais para os seres humanos, para esse planeta já tão machucado por nós, né? Ela vale muito mais do que a floresta derrubada.
Então, assim, nós estamos em risco sim. Por que nós tivemos febre amarela urbana no Brasil recentemente? Porque nós desmatamos as bainhas de floresta perto das cidades. Nós propiciamos que os animais se mobilizem. Então, assim, nós estamos tratando muito mal o nosso planeta, né? Quer dizer, a velocidade com que um ambiente se recompõe, ela é muito inferior àquela, né, veloz com que ele é destruído pelo homem e pelas coisas erradas que nós fazemos, né? E como pneumologista, eu posso te dizer que nós estamos sofrendo enormemente. Nós estamos vendo agora recentemente com as queimadas no Pantanal, né, o número e o volume de doenças respiratórias decorrentes da inalação de fumaça tóxica é imenso. É imenso. Então, o impacto social, o impacto sanitário, o impacto humano, o custo disso para o sistema de saúde, independentemente de qualquer epidemia, é enorme. E há risco, sim, de que isso ocorra com outros vírus. Uma das coisas que a doutora Margarete menciona é que a gente está esperando a vacina como se ela fosse uma espécie de milagre. Ou seja, assim que ela chegar, todos os nossos problemas vão estar resolvidos. Não é bem assim que as coisas funcionam. As vacinas, elas primeiro enfrentam desafios de distribuição, de logística, a gente precisa ter certeza na prática de que elas estão funcionando, podem gerar sim algumas reações. Então, nesse sentido, a vacina é o primeiro passo para o combate à Covid-19. Isso não só pode demorar um pouco, né, para resolver todo o problema, mas pode também ter outros desafios que a própria chegada da vacina vai trazer. Para o SARS-CoV-2, né, que seria a grande solução, sem dúvida, há várias vacinas. Agora, a vacina não é uma panaceia, Ronaldo. A vacina, a nossa expectativa não é de que elas protejam 100%. A nossa expectativa realista é de que elas confiram uma proteção entre 50% e 60%. Quer dizer que isso, se juntando a uma chamada imunidade comunitária, daquelas pessoas que já tiveram doença, que já têm sorologia positiva, somando tudo isso, nós teríamos o que eu chamaria uma interceptação da cadeia de transmissão. Nós paramos, nós reduzimos, lentificamos muito a cadeia de transmissão. Nós temos, esse século, sobretudo, tem uma história de sucesso com vacina de doenças agudas, né? Tá aí sarampo, febre amarela, várias viroses aí que a gente trata com vacina. Tudo isso está cortado, o processo de transmissão, inclusive, e controlado. Quer dizer, nós só tivemos recrudescimento do sarampo, novamente, por um fenômeno feito erradamente pelo homem, por essa tragédia que eu considero dos movimentos anti-vacina. Mas é um obscurantismo que nós sabemos que, infelizmente, existe, né? O Brasil tem um histórico muito positivo, né, de combate a epidemias e ter uma política de saúde pública robusta, né? Por exemplo, a resposta do Brasil à AIDS, muita gente vem ao nosso país estudar o que nós fizemos, porque acertamos no combate a AIDS e mesmo outras doenças, a polio. Por que com a Covid parece que não acertamos, né? Nós temos duas armas muito poderosas no Brasil para enfrentar essa epidemia. Temos o SUS, que é a nossa grande arma, e temos o distanciamento social, se nós soubermos utilizá-lo da maneira adequada. Infelizmente, desde o início, né, a comunidade científica não encontrou o eco desejado no discurso governamental. Então, assim, a utilização de medicamentos sem nenhuma comprovação científica, né, no discurso de que havia mecanismos terapêuticos de curar caso grave, caiu rapidamente por terra, né? Tudo isso é um discurso absolutamente equívoco, não verdadeiro e não baseado em fatos científicos que são os únicos que nós acreditamos. Então, esse discurso fez muito mal ao Brasil, criou muita confusão na cabeça da sociedade civil. Teve um efeito colateral positivo da pandemia. Ela aumentou o grau de confiança que as pessoas depositam nas instituições, inclusive na ciência. O Edelman Trust Report
todos os anos mede o nível de confiança que as pessoas têm, por exemplo, com relação a governos, negócios, ONGs, academia e assim por diante. Interessantemente, esse índice acabou subindo de forma extraordinária durante os meses de pandemia. Só para ter uma ideia, em 2016 e 2017 havia uma crise nos níveis de confiança globais em todos os países. Todo mundo estava deixando de confiar nos governos, nos negócios e em basicamente tudo mais. Já quando a pandemia começou, por causa até da insegurança que ela trouxe, houve uma explosão de confiança nas instituições que atingiram níveis recordes. É interessante para ver que neste período, quando as pessoas ficam mais inseguras, elas apelam para as boas e velhas instituições tradicionais como forma de amparo para lidar com esses desafios. Todo país tem uma responsabilidade, acho que sanitária, que precisa ser cumprida para que a gente evite passar por um período tão difícil quanto foi esse de pandemia. O que os países podem fazer, e sobretudo o Brasil, para evitar, né, que algo assim se repita nessa escala? As medidas políticas, administrativas, regulatórias, Ronaldo, elas têm que estar muito afinadas com o melhor da ciência. O Brasil tem essa arma que eu sempre digo, que é o SUS. Nós temos o maior programa de saúde pública do mundo. Não há nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um programa do alcance de 80% da nossa população. Então, assim, é uma coisa extraordinária. Então, eu acho que a valorização dessa estrutura, com a sua capilaridade enorme, cobrindo o país inteiro, é muito importante. E, infelizmente, o SUS entrou nessa epidemia muito combalido, muito. Houve um desmonte do SUS nos últimos anos, houve um subfinanciamento e tudo que nós sabemos. Então, mas há coisas muito boas, Eu acho que os países têm que estar preparados, se unindo à ciência e ouvindo a ciência. E isso aconteceu no Brasil, Ronaldo. Nunca nós estivemos tão próximos da sociedade civil, nunca nós fomos tão ouvidos. Uma das tarefas mais importantes que a gente tem no Brasil hoje é apoiar a formação dos cientistas. Gente, não tem país no mundo que possa se desenvolver hoje sem ter uma ciência forte. A gente ter cientistas brasileiros ajuda o nosso país a ser mais inovador, criar empresas de internet que possam competir globalmente e, mais do que isso, ajudar a proteger o meio ambiente e também a combater desafios tão grandes quanto a pandemia do coronavírus. Cientista é como se fossem sementes que florescem e ajudam a espalhar seus frutos e o seu trabalho, ajudando todo o país. Nesse sentido, apoiar não só quem já é cientista, mas os jovens que têm vocação para a ciência é uma das tarefas que eu acho mais importantes para o nosso país. Uma das questões mais discutidas recentemente é qual o papel da tecnologia para lidar com emergências de saúde pública como o coronavírus. Para pensar essa questão, eu vou falar com Manuel Lemos, que é um dos principais investidores em tecnologia no Brasil. Ele é cientista da computação pela Unicamp e é também programador. Neste período agora, ele não conseguiu ficar parado. Ele dedicou o seu tempo para criar um aplicativo que ajudasse no combate ao coronavírus. Esse aplicativo revela questões como privacidade, qual a relação da tecnologia, por exemplo, com o ecossistema global de empresas de internet e outros desafios que vão ser úteis para qualquer pessoa que pense o papel que a tecnologia pode ter nos desafios da humanidade. Vamos falar com ele. A história começou, na verdade, por acaso, Ronaldo. Quando começou a gente a parar de trabalhar no escritório, ali no meio de março, eu resolvi fazer um aplicativo que ajudasse as pessoas a se conscientizarem de como é que era a propagação de uma doença como essa que a gente está enfrentando. E a ideia era construir um aplicativo que permitisse que a gente tivesse informações geradas pela comunidade de usuários, sem grandes filtros, na coleta dessa informação, mas de maneira, vamos falar assim, em escala bastante grande e em tempo real,
criar uma maneira para que a gente entendesse melhor a evolução da doença e o rastreamento dos casos. E informação na mão são decisões melhores tomadas, as pessoas podendo entender melhor o que está acontecendo, acompanhar melhor as dinâmicas e, eventualmente, tomar decisões melhores para ter uma vida mais segura, uma retomada mais controlada. Era essa a ideia original do projeto. O que você tem visto de aplicações, por exemplo, de saúde ou de meio ambiente que podem impedir ou ajudar que a gente não viva de novo essa crise, né, de saúde que a gente viveu com a pandemia? Logo depois que o problema começou, a gente viu muita discussão acontecendo no meio acadêmico, no meio técnico, de como que a gente pode e deveria estar pensando em usar a tecnologia e criar infraestruturas mais adequadas para responder melhor a esse tipo de situação, porque essa não vai ser a última vez que ela aconteceu. A gente levou muito tempo para organizar mecanismos de comunicação confiáveis para essa questão, essa é uma discussão interessante. A gente viu uma questão de desinformação baseada em fake news e etc., muito grande, deixando as pessoas meio perdidas de como é que elas deveriam se comportar. A gente viu uma questão muito ruim com relação ao quão confiáveis eram os dados oficiais que estavam sendo publicados, né? Qual é o mecanismo, como é que eles estão sendo publicados, com que frequência, com que transparência. A gente não estava preparado para isso, Ronaldo. Acho que a gente vai ter que se preparar para isso. Eu não tenho dúvida que tecnologia vai ser fundamental nas próximas eventos dessa grandeza. E a outra coisa é o quanto de tecnologia a gente pode usar para ter alertas disso antes deles acontecerem, para a gente começar a entender se era possível fazer uma contenção melhor, né? O mundo é cada vez mais conectado, é muito difícil fazer isso hoje, mas a gente acha que com tecnologia pode ser que seja possível a gente controlar isso de maneira melhor. Tem uma relação direta entre a ciência e a preservação do meio ambiente. Só que tem um pensamento mais extremista que acha que a gente não precisa fazer nada com relação a preservar o ambiente e diminuir as emissões de carbono, que bastaria a gente fazer uma coisa chamada geoengenharia. O que seria isso? Seria uma intervenção humana em escala planetária para reduzir a temperatura da Terra. Isso envolveria, por exemplo, a gente mandar espelhos para o espaço sideral para que esses espelhos reflitam e protejam a Terra da luz do Sol. Ou até pulverizar a atmosfera com alguns tipos de metais, também fazendo o mesmo efeito de impedir que a luz solar entre no nosso planeta. E até mesmo você jogar alumínio nos oceanos para gerar uma proliferação maior de algas que vão produzir outros gases anti-efeito estufa. This is part of the conversation that says we can't do this with solar panels alone. We need to decarbonize our global economy and need to do so in a big way. And just to be clear, step one in all of this is cut CO2 emissions. There is no other way of doing it. That said, well, some of us, frankly, are very concerned that it is so late in the game that we can't do it through emissions cuts alone. It being stabilizing global climates. So what else is out there? Well, one is carbon removal, which literally means taking CO2 out of thin air. You know, one way of doing that is planting trees, right? We know how to do that. It's cheap, it's available, we should do that. But frankly, there are also industrial technologies that do that too. That doesn't just sound expensive, it is. Much more expensive than planting trees, for example, but well, that maybe ought to be part of the equation too. And then, in addition to all of this, there's something called solar geoengineering, which, you know, depending on who you ask, is either a last-ditch effort, sort of an emergency intervention at a planetary scale, but it's basically a way, potential way, to try to cool the planet through direct technological interventions. No, it can't solve climate change. It must not solve climate change. It doesn't address the root cause. It doesn't address CO2. But the principle, at least, works. We know that because the natural analogs, volcanoes, have been doing it forever, right? Spewing
SO2 into the lower stratosphere, cooling the planet as a result. First of all, if that doesn't scare you, right, then I'm doing something wrong in describing it, right? This is a scary idea. It can't possibly be the first thing we look at. But we ought to be looking at this technology as a potential part of this climate policy portfolio. Gente, na minha visão, isso seria até uma coisa de ficção científica distópica, porque e se der errado, né? O erro numa escala planetária, será que teria conserto? In many ways, COVID-19 is climate change at warp speed. Right? What takes decades and centuries with climate change now took days and weeks. That's an amazing parallel here. And frankly, it should be a warning sign for all of us, right? To take other systemic problems more seriously, climate chief among them. Climate change, climate events that we now already face, wildfires, intense storms. What might be a much, much bigger problem here, of course, is the confluence of two of those catastrophes at the same time. Sea levels are rising, of course. Well, New York, eventually the city too will need to be moved unless we act now, decisively so. And frankly, the first line of defense, cut CO2 emissions to zero, right? To stop making the problem worse. Conversando com tanta gente bacana, acho que ficou claro que ciência, meio ambiente e desenvolvimento estão totalmente conectados. Não dá para a gente pensar um mundo no futuro onde o meio ambiente não seja preservado. Isso é um desastre. Isso é um mundo condenado a queimar, a ter enchentes, a ter imigração, falta de trabalho e assim por diante. Também não dá para pensar um mundo sem que a ciência tenha um papel central na tomada de decisões. Quando uma pandemia como essa surge, você não vai tomar decisão com base no que você viu no WhatsApp, mas sim em pesquisas científicas que orientam o papel dos médicos, dos educadores, da mídia e de todos nós a tomarmos as melhores decisões possíveis. Ou seja, falar de ciência e falar de meio ambiente é falar de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento econômico, que pode levar o nosso país a um patamar muito melhor, de menos desigualdade e de mais oportunidade para todos.